Seguinte, a gente vai ver o vídeo, o episódio de Gumball sobre sorte do canal do Hamlet. E é isso, gente. Vambora. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar do episódio Capacete de Um Incrível Mundo de Gumball. Esse é um episódio que fala sobre sorte, destino e poder, e é também inspirado no clássico Senhor dos Anéis. Agora, sem mais enrolação, vamos Só lá. ver quem não conhece. Começa com os Wattersons jantando em família quando o Gumball revela estar insatisfeito com seu novo capacete de papel laminado da sorte. Quando dá... Nossa, mano, cara, o traço da primeira temporada é realmente muito diferente, né, mano? Nossa, muito diferente, eu nem lembrava que era assim, mano. Porque se você não sabe, a gente tá vendo isso lá no canal do Ranzin Cine. Já vimos 5 temporadas, né? Tamo indo pra 6, depois a 7ª, que é a nova que tá saindo. Arvin pergunta o motivo, ele revela que é porque o capacete tornou tudo da vida sem graça. Ele mostra isso fazendo uma jogada com a comida, que impressiona todo mundo no jantar. Só que o Gumball não acha isso impressionante, porque isso se tornou comum pra ele por causa do capacete. Ele tem muita sorte. Ele comenta... É o caso do... Quando tudo é especial... Nada é especial, tá ligado? Se tudo que você faz na vida tem esse tipo de efeito, e aí deixa de ser impressionante e passa a ser comum, sabe? É aquela frase do... Como é que é a frase? É a ânsia de ter e o tédio de possuir, tá ligado? É tipo isso. Tipo assim, eu quero muito ter um carro. Aí você vai lá, se ferra muito, compra o carro. Depois de um tempo que você já tem esse carro, tipo, pra você se tornou comum você ter um carro, tá ligado? Então, tipo, deixa de ser uma parada especial. Como ter sucesso em tudo estraga a graça de tentar as coisas. E olha, Gumball, se você tá incomodado, pode deixar esse capacete comigo, que seria muito bom ter sucesso em tudo que eu tentar. Aquela famosa frase clichê de Schopenhauer sobre a vida, em que ele diz que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso porque... Aí, foi exatamente o que eu falei, mano. Eu e Schopenhauer... Schopenhauer... Quê? Como é que é o nome dele? Que ele diz que em tudo que eu tentasse. Aquela famosa frase clichê de Schopenhauer sobre a vida... Schopenhauer, eu e ele somos a mesma pessoa. Oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso porque o Gumball pode ter e fazer literalmente tudo com a sorte que o capacete dá pra ele. Inclusive, algo que impressiona toda a família dele. Só que ele não se importa. Pois se ele tem a certeza de que vai conseguir sem emoção, a única coisa que sobra pra ele é o eterno tédio de possuir. Coisa que eu, sinceramente... É igual, mano, é a mesma coisa do Saitama, do One Punch Man. Ele tem tanta certeza que ele vai destruir os vilões com um soco só que ele não tem mais alegria em batalhas, tá ligado? Não concordo muito. Mesmo Quem sabe que ele vai vencer? Muita segurança em qualquer área da sua vida, não teria o porquê isso te deixar com tédio. Apenas faria tudo ser bem mais divertido. É só você olhar pros ricos, por exemplo. Você acha que eles estão entediados de guardarem toda a sua fortuna? Eu acho que não. Na verdade, a segurança de ter dinheiro faz com que eles possam focar em áreas da vida deles que exigem mais atenção e podem usar seu tempo com outras coisas a não ser trabalho em troca de dinheiro. É como a tipo Twitter, tipo Twitter. Quando todas as nossas necessidades são atendidas, nós não ficamos entediados, mas nos sentimos autorrealizados, com a realidade sendo percebida de maneira integral e com autoaperfeiçoamento constante. Se você sente tédio quando possui algo, pode ter certeza que aquilo não te ajudou na sua autorrealização. Quer dizer que talvez não seja isso que você precise naquele momento, ou você já... Inclusive tem isso também, às vezes aquilo que você quer não é o que você precisa. E às vezes aquilo que você quer não é realmente o que você quer. É uma coisa que você acha que quer, mano. Eu já presenciei isso várias vezes. Eu já vivi isso várias vezes. Tipo assim, você quer muito ter uma coisa, que aí quando você consegue ter aquela coisa, você vê que não era aquilo tudo, sabe? O que mais fez você querer aquilo foi uma ilusão que você criou na sua cabeça de como deve ser possuir aquela coisa, entendeu? Ou às vezes você gosta muito de uma pessoa e aí quando você consegue estar com ela, você percebe que ela não é aquela pessoa que você idealizou na sua cabeça, entendeu? É tipo isso. Tem essa necessidade atendida na sua vida. Fora que, no próprio episódio, existe um contraponto dessa mesma frase, só que isso a gente vê mais pra frente. Depois do jantar, o Ricardo pede o capacete pro Gumball porque ele quer vencer num reality pra ganhar uma lancha. Imediatamente depois dele usar o capacete, ele recebe uma ligação do programa e nisso, a Nicole, descrente, comenta que não tem como o capacete de papel dar sorte. Então o Ricardo coloca o capacete nela e na mesma hora ela recebe uma ligação de uma entrevista de promoção de emprego, o que é muito improvável de acontecer, sério. E eu já tenho um vídeo mostrando o porquê ela nunca ganharia essa promoção naturalmente. O episódio de Gumball sobre machismo. Depois vai lá ver, que, sério, é muito estranho isso ter acontecido. No dia seguinte...
A gente já viu esse episódio sobre machismo? Não, né? A gente ainda não passou por esse episódio, né? Gente, o Darwin pergunta pro Gumball se ele tá triste por ter perdido o capacete, já que todo mundo tá ganhando coisas com ele. No que o Gumball responde que tá feliz por poder fracassar de novo e que se dá bem em tudo tava tirando a alegria da vida. Mais uma vez, ele trazendo o ponto de que o sucesso garantido não tem emoção. Porém, o Darwin também pontua que o Gumball só usava a sorte infinita e quebrada dele pra coisas idiotas, pra fazer truques que não tinham graça. E é agora que o episódio começa a rebater o argumento dele, dizendo que nós é que fazemos a nossa própria sorte e depois fracassando em um esporte. Claro que na vida isso porém depende, né, mano? É muito maluca e não uma característica da realidade como algo mensurável. Mas isso aqui... Cara, mano, o pior é que esse bagulho de a gente fazer a nossa própria sorte até meio que faz sentido, porém depende, sabe? Tipo assim, eu tenho... Vamos supor, a gente vai fazer uma rifa aqui, tá ligado? E aí tem eu posso estar falando besteira também. Aí tem 10 números. E aí eu compro um número. Aí eu posso ter a sorte de 1 em 10 de tirar o meu número, entendeu? Mas aí se eu quiser... Mas aí eu posso pegar 5 números. E aí a minha sorte, a minha chance aumenta, entendeu? Aí já fica meio a meio ali. Mas ainda tem chance de perder. Então, tipo assim, tem coisas que, tipo... Você pode depender da sorte, mas você não necessariamente precisa depender 100% dela. Você pode depender muito menos dela ou muito mais, entendeu? Tem certas coisas na vida que você pode sim fazer para que você não dependa tanto assim da sorte, para você conquistar aquilo que você quer, entendeu? Que é um desenho roteirizado, né, rapaziada? Então vamos suspender as nossas crenças um pouquinho. Ele fracassa em diversas coisas e em cada fracasso tenta provar que o fracasso é necessário. E sim, dá pra você encarar o fracasso como um mero acaso da vida, como os estoicos fazem. Pra eles, o fracasso é só um mero acontecimento da realidade que não precisa ser ruim e nem bom. Porque o que é bom e ruim, de verdade, só o vício e a virtude do homem é que diz. Mas não é assim que o nosso querido Gumball encara tudo aquilo. Pra ele, o fardo de fracassar diversas vezes e ainda atribuir isso a não ter capacete da sorte torna tudo pior. Ele vai quebrando aos pouquinhos, até começar a desejar ter o capacete novamente. Aqui, o Gumball aprendeu que é melhor o tédio sucesso do que a tristeza do fracasso. Em casa, a Nicole e o Ricardo têm uma discussão de quem deveria ficar com o capacete, e o Ricardo quer muito pra ganhar a sua lancha, mas a Nicole argumenta que ela quer ganhar uma promoção e que isso iria fazer muito bem pra família inteira, enquanto ele ganhar uma lancha só seria bom pra ele mesmo, o que não tá errado. Na verdade, ganhar uma lancha não seria bom pra ninguém, mano. É só se eles vendessem a lancha, mano. Porque, tipo assim, a lancha é um custo, sabe? Você tem que cuidar, tem que botar gasolina, ou sei lá o que usa pra lanchas, entendeu? E aí você tem que... Tipo assim, se você quiser ela, você tem que colocar ela num cais, numa doca, e você tem que pagar pra poder deixar ela lá. Então é mais custo do que realmente uma ajuda financeira pra casa, né, mano? Se você tá gostando desse conteúdo, então passa lá no canal do Ranzin Cine, onde eu posto vídeos sobre filmes, séries, desenhos e tudo mais que a gente assiste lá na roxinha.tv/Ranzin. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. Né? Isso acaba convencendo ele de entregar o capacete pra ela, só que logo depois ele entrega outra sacola dizendo que o capacete que ele tinha entregado anteriormente era falso e que ele tinha tentado enganar ela. E essa cena é na verdade uma referência a Senhor dos Anéis, no momento em que o Bilbo entrega o anel pro Gandalf no início do filme. Na verdade, a trama inteira desse episódio do Gumball é uma grande homenagem pra saga Senhor dos Anéis, com o capacete representando justamente o Um Anel, que é um objeto que entrega poderes imensos pra quem o usa. Só que ao mesmo tempo vai corroendo o portador e fazendo ele perder qualquer outro desejo, a não ser a vontade de ter e possuir o anel, que se torna o precioso da pessoa que tem ele. As referências do Senhor dos Anéis nesse episódio vão continuar durante muito tempo e vai se relacionar diretamente com a mensagem dele. E quem sabe eu não faço algum de colar de ouro, mano. Senhor dos Anéis aqui. Quem sabe? Na entrevista de emprego, a Nicole vai super bem e é super elogiada, mas o chefe fala que ela não poderia trabalhar com aquele capacete de papel machê. Só que ela diz... Aí, viu? Tá vendo aquele negócio que eu falei? Ela conseguiu passar na entrevista mesmo sem o capacete. Então ela não dependeu da sorte do capacete pra passar na entrevista. Ela só dependeu dela mesma e, sei lá, da sua autoconfiança, entendeu? Você não necessariamente precisa, né,
prestar, como é que é? É depender sempre da sorte pra conseguir o que você Diz quer. que, na verdade, o capacete é de papel laminado. No que o chefe dela, que é um papel amassado, caso você não tenha percebido, fala que, na verdade, ele era o chefe, é um né? papel machê. Por conta disso, ela percebe que foi enganada pelo Ricardo e o vê na TV ganhando a lancha. Vendo isso, ela tem um surto de raiva e quebra o escritório inteiro. Obviamente, perdendo qualquer chance que ela poderia ter de ganhar aquele emprego. O interessante desse trecho é que ela prova que o capacete não tem o poder de verdade. A Nicole só acreditou que conseguiria a promoção usando ele, mas ela conseguiu por sua competência e não pela sorte. Usar aquele Exatamente, capacete dava mano. confiança pra ela. Isso foi suficiente pra que ela chegasse lá, acreditando que ia conseguir. É como uma dessas frases que a gente vê por aí. O que você faria se soubesse que não ia falhar? Se você tivesse certeza... Nossa, cara, eu vi uma frase parecida outro dia. Cara, essa frase é muito foda, mano. que não ia falhar. Cara, essa frase, eu não consigo voltar no pixel que eu quero, mano. Cara, eu vi uma frase muito parecida com essa, que, porra, mano, caralho, tipo assim, mudou meu mindset, mano. E o mindset, né, falando igual coach. Que a frase que eu vi era tipo assim, o que você faria, assim, tipo assim, você é uma pessoa, todo mundo tem medo de falhar, né, todo mundo tem medo de errar e tal, ninguém gosta disso. Mas aí a frase dizia assim, o quão rápido você ia querer falhar se soubesse que daqui 20 falhas você ia ter sucesso. Tá ligado? Mano, cara, essa frase é muito foda, mano. Essa frase é muito foda. Entendeu? Tipo assim, muita gente não tenta fazer as coisas porque tem medo de falhar, tem medo de errar. Mas se ela soubesse que, tipo assim, cara, tu vai falhar 2 vezes e aí tu vai acertar e nunca mais vai errar. O quão rápido essa pessoa ia querer falhar de verdade pra chegar lá, mano. Mano, isso fala muito... Mano, essa frase é muito foda. Eu vou tatuar um dia essa frase, cara. Não ia falhar. Esse é meu lema pra vida. Se você tivesse certeza de que ia acertar e fazer o que você quisesse de uma forma excepcional, o que você faria? Esse tipo de pensamento nos ajuda a lidar com o medo de fazer as coisas. Porque se você sabe que você vai fazer bem, então não tem por que você sentir medo. O problema foi que ela perdeu toda a confiança ao descobrir que aquele não era o capacete da sorte. E aí ela estragou tudo. Realmente falhasse. E nesse caso, era a confiança e não a sorte que contava mais. Afinal, era uma entrevista de emprego. E os entrevistadores estavam em um dia bom. Pra ser sincero, eu nem acredito em sorte. Eu não acho que isso exista. Mas eu acredito que se você eu acredito uma pessoa um pouquinho. sortuda, você automaticamente se torna mais sortudo. Enquanto isso, na casa dos Wattersons, estava um clima de guerra imenso por causa do capacete. O Gumball queria ele de volta, o Ricardo queria ficar com ele e a Nicole também. Os 3 estavam sendo governados pelo capacete, assim como em O Senhor dos Anéis, com as inscrições do anel dizendo: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Só que nesse caso, Caralho, em vez de um anel, era um capacete. A Anaís, vendo aquela guerra, decide encarar a realidade primeira do chapéu, dizendo que não é um capacete nem chapéu, mas só um papel laminado. Por trás daquela forma, aquilo é só um papel e não tem poder real. E quantas coisas na vida seriam fáceis se as pessoas olhassem a realidade primeira delas, sem olhar pro formato ou tentar atribuir algum significado àquela coisa. Então decidem que precisam destruir o capacete de uma vez para restaurar a sanidade da família. Logo depois o levam até o lixão, em que precisam subir uma montanha de lixo e jogar ele no compactador. Assim como em Senhor dos Anéis, em que eles precisam levar o anel da montanha até da Mordor pra destruir ele, né? E nesse caminho, o Darwin diz que não entende o porquê tanto drama em um capacete começa a usá-lo. Ele começa a achar um monte de joia e ouro, só que ele nunca associa isso ao uso do capacete, de ouro com o nome dele. ele não se corrompa por ele. Ou seja, o poder e controle do objeto só existe se você acreditar que as coincidências são causadas por aquele objeto. É por isso que a gente fica triste quando perdemos algum item totem que acreditamos ser da sorte. E tudo parece pior quando perdemos aquele item, porque associamos a boa fortuna com aquilo, quando na verdade é só a vida. Os objetos em si não têm poderes mágicos. Em outra homenagem pra saga... Mano, muita coisa de fato não existe poder até você atribuir um significado a ele, cara. Já dizia há muito tempo que as palavras têm poder. E se as palavras têm poder, se você atribui essa palavra a algum objeto, esse objeto teoricamente costuma ter poder também, tá ligado? Principalmente objetos ritualísticos, sabe? Coisas religiosas em geral. Muita coisa ali meio que é só aquilo, tá ligado? Mas como existe um negócio por trás, né? Uma fé por trás, ele torna a se tornar
especial, Arven, né? cheio de joias, diz que o capacete tá muito pesado pra ele carregar e Anaís se oferece pra carregar o capacete. Mas ele nega, dizendo que ele que tem que fazer isso, mas que ela pode o carregar. Essa é uma cena quase igual à cena do Sam, quando ele se oferece pra carregar o Frodo até a Montanha da Perdição, por ele não estar mais suportando o peso do anel. E meu Deus, quantas piadinhas com o anel eu não perdi aqui, não é mesmo? Quando o Darwin finalmente estava prestes a destruir o capacete, o Gumbo aparece atacando ele pra recuperar, estando corcunda e com a voz rouca, o que faz referência ao personagem Gollum. O Gollum ficou tanto tempo sob a influência do anel que se transformou numa criatura cruel e horrível com dupla personalidade que seu único desejo era estar com um anel, exatamente como o Gumbo estava naquele momento, não se importando em atacar seus dois irmãos desde que consiga recuperar o precioso capacete dele. O Gumbo até consegue recuperar o capacete e a Anaís e o Darwin ficam tentando derrubar ele. Só que os dois têm uma mirazinha que dá dó, de verdade. Mas o Darwin o derruba novamente, provando que apesar do capacete aparentar dar sorte infinita, ele ainda não é indestrutível. E por estar absolutamente viciado naquilo, o Gumbo se joga ainda atrás dele. Claro que ele não morre, ele só fica preso num galho e o capacete do outro lado, e a Anaís pede pra ele segurar a mão dela pra puxar pra cima, mas ele fica repetindo a todo custo que precisa pegar o capacete. Essa situação de Gumbo é a mesma que o Frodo, o protagonista de Senhor dos Anéis, estava no final da saga com ambos cegos pelo poder. Eles estavam tão cegos que estavam ignorando a própria vida. O Gumbo argumenta que sem o capacete ele não é nada, e a Anaís usa o argumento da família, de que a família não é nada sem o Gumbo. E contra o argumento Toretto da estaria família, orgulhoso da não Anaís tem agora. argumento mais pica. É muito difícil você vencer o argumento da família. Assim como em Senhor dos Anéis, o Frodo teve o Sam pra estar com ele e lembrar que ele era muito mais do que a influência do anel. Lembrar que ele era um amigo leal, bom e gentil, fazendo com que ele superasse essa influência e sobrevivesse ao anel. O Gumbo também teve a família dele. Isso fez com que ele superasse o capacete e juntos os três conseguissem destruir ele no compactador de lixo. Ou seja, no final das contas, entre muitas aspas, eles superaram o poder da sorte e a dependência que o Gumbo tinha de acreditar na sorte. Pra mim, esse episódio Vocês acreditam é muito em mais sorte? sobre crença. Tá a dúvida Muito aí. mais sobre no que você acredita e como o que você acredita pode dar poder dependendo de como você acredita naquela coisa. Só que nada é tão poderoso quanto o desprezo pelas suas próprias crenças. Tenta um dia pegar algo que você acredita muito e começar a desprezar completamente aquele algo e ver quanto a sua vida vai mudar, tanto pra melhor quanto pra pior, dependendo do que for. No final ainda tem essa Rapaz, piada eu sei do se quero fazer isso não. realmente usando a lancha com a família na rua. Bom, pelo menos ele tá usando em algum lugar, né? E o episódio termina muito feliz e com todo mundo bem. E pelo menos com eles livres da influência do capacete. Agora, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e tchau! Mano, muito bom o vídeo. Cara, eu nunca parei pra ver os vídeos do Hamlet, mano, mas eu tô gostando bastante, cara. Caraca, que vídeo interessante, mano. E foi aquilo que eu falei, tá ligado? Tipo assim, tem muita coisa na vida que você não precisa depender de sorte. Às vezes você pode depender mais ou depender menos, tá ligado? E não só porque você teve sorte em alguma coisa, que significa que você não vai ter um azar no futuro, tá ligado? Eu já tive sorte de fazer umas coisas que eu fiquei, mano, isso aqui é muita sorte. Aí com o tempo eu fui fazendo mais e mais, eu fui descobrindo que não era sorte, mano. Era simplesmente uma parada que eu acreditei que era sorte.